quinta e eu quero começar o SC Esporte com aquela música assim, sabe? Mas voltei. Galera, estou aqui de novo. Voltei pros braços de meu povo. Achei o rumo da estrada. Tô de volta, minha gente. Mas eu sei que vocês ficaram muito bem acompanhados aqui no SC Esporte. Paulo César, que assim, eu cuidou tão bem desse programa. PC, um beijo pra ti e obrigado a você que estava em casa acompanhando todos os dias que eu sei todas as informações esportivas. Então, bora continuar agora sim com muita animação, ainda mais depois dessas férias maravilhosas. E a gente começa falando da seleção brasileira, porque justamente a seleção... A Copa do Mundo, os Jogos da Seleção Brasileira, você já sabe, é aqui no SBT com toda a galera. E a seleção está se preparando, né, para o próximo compromisso, né? Porque às 4h30 da tarde tem um amistoso contra a Tunísia, hoje. E quem acompanhou tudo foi ele, que vai trazer as informações. João Venturi. Hora de se preparar para o frio e para ocupar a disputada vaga de titular na seleção brasileira. O lateral direito Wesley será a principal novidade na equipe que entra em campo nesta terça-feira. Ele ganha a vaga do zagueiro Gabriel Magalhães, que se machucou na partida contra Senegal. Queremos fazer um bom jogo. Queremos fazer um bom jogo, seguir na mesma dinâmica do que foi contra Senegal, porque foi um jogo bonito. Tivemos atitude e intensidade. Queremos repetir a mesma qualidade, disse Carlo Ancelotti. O duelo contra a Tunísia fecha o calendário da seleção em 2025. É o último jogo do ano e mais uma chance para Ancelotti observar o grupo antes da reta final de preparação para a Copa do Mundo. Depois da vitória no fim de semana, o Brasil agora terá um desafio bem diferente. Jogar um jogo mais... Eles vão fazer um jogo mais controlado e menos direto do que Senegal. Para ganhar, temos que jogar o nosso melhor nível, falou o treinador. A seleção brasileira chega para o amistoso aqui em Lille com a base definida e com a classificação assegurada para a Copa do Mundo. Mas enquanto o Brasil já pensa no Mundial de 2026, outras seleções gigantes do futebol seguem sob pressão. A Itália, tetracampeã, perdeu para a Noruega no fim de semana e vai decidir a vaga na repescagem. Um cenário que pode deixar a Azurra fora de uma Copa pela terceira vez seguida. A partida decisiva acontece em março do ano que vem. Carlo Ancelotti falou o que todos os italianos esperam, que a Itália esteja na Copa do Mundo. Não se pode pensar em outra coisa a não ser ganhar o jogo de março. Pode pensar só que ganhar o próximo jogo para a Itália em março. Entre as surpresas está a Irlanda, que conseguiu uma vaga na repescagem com uma vitória dramática no último minuto sobre a Hungria em Budapeste. Outra que se garantiu foi a Alemanha, que passou pela Eslováquia, jogando em casa nesta segunda-feira. Quem não tem mais chances é a Sérvia, adversária do Brasil nos dois últimos mundiais, no Catar e na Rússia. Os sérvios terminaram um ponto atrás da Albânia, que foi derrotada pela Inglaterra na última rodada. Mesmo assim, os albaneses, comandados pelo brasileiro Silvinho, ex-Corinthians, vão para a repescagem e podem conseguir a primeira classificação para uma Copa do Mundo na história. Boa, amistoso da seleção brasileira. Então, vamos chamar ele, que está acompanhando tudo, que está lá e neste momento está em frente onde vai acontecer esse espetáculo, esse jogaço, inclusive cheio de roupas, protegido do frio, bem diferente da gente aqui. João, obrigada por atender o SC Esporte para conversar conosco, você que está acompanhando aí a seleção brasileira. Primeiro, frio a gente viu que tá aí. Como é que tá a expectativa para esse jogo, para esse amistoso da seleção aí, João? Bem-vindo mais uma vez ao SC Esporte. Tudo bem, Angélica? Bem-vindo você, né? De volta agora aqui com a gente de novo no SCC. Aqui eu só estou em casa no SCC Esporte, claro, a gente... Hoje, não para falar de Liga dos Campeões, mas para falar de Champions League, como você bem disse. Estou aqui parecendo um boneco, viu? Com tanta roupa, segundo a pele.
cachecol, gorro, realmente está muito frio. Dei uma espiadinha no celular agora há pouco, diz que estava marcando 7 graus e a sensação térmica de 4, mas olha, eu acho que está menos. Eu diria que deve estar 1 grau a sensação térmica, porque realmente faz muito frio. Agora o tempo deu uma segurada, deve chover na hora da partida, que vai baixar ainda mais a temperatura. Agora uma vantagem é que esse estádio aqui, ele tem aquele teto retrátil, então deve ser fechado para o conforto, né, de quem vai estar assistindo a partida, dos torcedores, também de quem vai estar trabalhando e também dos próprios jogadores. A gente está aqui do lado de fora, a movimentação ainda bem tranquila por aqui, os brasileiros já começam a circular, a gente vira e mexe e vê alguém com a bandeira do Brasil, soprando uma corneta, cantando o Brasil, e a gente deve ter um público bem misturado, viu, Angélica? Porque a Tunísia tem muita gente, muito tunisiano que mora aqui na França, mais de 1.300.000 pessoas, 1.300.000 tunisianos que moram aqui, o terceiro país africano com maior população, então assim, tem muita gente, muito tunisiano que está vindo para cá, ao contrário do que a gente viu lá em Londres no final de semana, quando a torcida do Brasil era muito maior do que a torcida do Senegal. Aqui talvez a gente tenha meio a meio, quiçá a torcida da Tunísia até em maior número do que a torcida brasileira. Mas é um teste muito importante, o Ancelotti tem elogiado esses amistosos contra as seleções africanas, ele disse que é importante desafiar essas escolas, porque como a gente viu no último Mundial, Marrocos, né, foi a grande sensação daquela Copa do Mundo, então precisa estar preparado para todo tipo de jogo que a gente vai encontrar. Ele falou aí na reportagem que a gente viu que essa partida contra a Tunísia vai ser um pouquinho diferente de Senegal, são estilos diferentes de jogo, mas por ser outra proposta, é exatamente isso que o Brasil tem que ficar ligado. A gente deve ter o mesmo time que ganhou de Senegal, com exceção da lateral direita ali, o Wesley ganhando essa vaga, e lá na frente o Estevão, o Vinícius Júnior e o Rodrigo. O que chama atenção é como o Ancelotti está gostando de Estevão na seleção brasileira. Ontem ele foi perguntado se a pouca idade do Estevão, né, poderia atrapalhar, se tem que dar um puxão de orelha nele de vez em quando. Ele disse que não, isso faz parte da idade, ele vai amadurecendo, vai conversando com jogadores mais experientes. E ele falou, olha, a única coisa que o Estevão não pode melhorar é o talento, porque isso ele já tem de sobra. Então, assim, são várias falas que o Estevão tem dito sobre o Estevão, motivando o jogador tão jovem, primeira temporada dele aqui na Europa, já indo muito bem com a camisa do Chelsea, sendo titular em muitas partidas e também ganhando já a titularidade com a seleção brasileira. Vamos ver, é o último teste de 2025, mas um teste muito importante para fechar esse ano com chave de ouro e já olhar também o sorteio da Copa do Mundo que vem por aí, né, Angélica? Pois é, João, é exatamente isso. Dia 5, né, esse sorteio, qual que é a expectativa? O Brasil que tem esse último amistoso esse ano, como é que tá a expectativa para o sorteio, João? Expectativa altíssima, porque a gente vai ter a Copa do Mundo pela primeira vez com 48 seleções, 14 seleções, tem 14 vagas ainda a serem preenchidas, e esse sorteio acontece no dia 5 de dezembro, lá em Washington, nos Estados Unidos. O sorteio que o SBT vai transmitir ao vivo para todo o Brasil. Estaremos lá em loco, eu, Alexandre Pato, toda a nossa equipe, acompanhando esse sorteio e, claro, sentindo também de perto como vai ser a reação, né, da Comissão Técnica Brasileira, Carlo Ancelotti, toda a comissão, todo o seu staff também estará por lá. E aí a gente já vai conhecer o caminho do Brasil e também a sede onde o Brasil ficará hospedado durante a Copa do Mundo de 2026. Expectativa alta, dia 5 de dezembro, então, sorteio da Copa do Mundo com transmissão ao vivo aqui do SBT para todo o Brasil. João, e pra gente encerrar, já que eu tô voltando, pedir mais um tempo aqui pro Hermano e aproveitar que tu tá conversando com a gente. Nas minhas férias, até eu comentei contigo, tá acompanhando a seleção brasileira, tava em Londres também, e aí tu postou uma foto ali e colocou, né, que Londres é linda, a gente sabe, mas perde apenas para Blumenau. Ou seja, João, tu tá com saudade da terrinha, é isso também um pouquinho, João? Nenhum lugar do mundo tem um pão com bolinho como tem em Blumenau, então isso precisa ficar registrado. Claro que é uma brincadeira, isso é saudade da terrinha, Londres é linda, maravilhosa, não dá nem para comparar, né, as duas cidades, mas o que o nosso pão com bolinho é melhor do que qualquer outro, olha, isso não dá para discutir, Angélica. Boa, João, obrigada por conversar com a gente, passar um pouquinho de frio para trazer essas informações aqui no SCC Esporte. Um abraço e um ótimo trabalho, João.
Valeu! João Venturi, conversando com a gente direto da França, do amistoso da seleção brasileira, ele que diz, né? Não tem. Como pãozinho, como de Blumenau, não existe. Valeu, João, obrigada pelas informações. E agora a gente continua aqui, porque a gente vai falar de um assunto, um caso gravíssimo, que repercutiu em todo o país durante a partida entre Avaí e Remo, aqui em Florianópolis, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Uma torcedora do Avaí, ela foi flagrada gritando insultos racistas e xenófobos contra torcedores paraenses que estavam, já que o Avaí jogou contra o Remo. Repercussão tanto com os clubes quanto as autoridades que já se manifestaram sobre o caso. Mas quem vai trazer todos os detalhes sobre isso é o repórter Gia Ferreira, que tem todas as informações. Infelizmente, Gia, continuamos falando sobre isso, casos como esse que a gente repudia muito, mas acabam acontecendo. Conta um pouquinho pra gente, traz mais detalhes e principalmente, o que os clubes e as autoridades falaram sobre isso. Bem-vindo ao SCC Esporte. Bom dia, Angélica, é isso mesmo, exatamente. Infelizmente, a gente tem que trazer essa notícia, num ambiente de esporte, de futebol principalmente, um ambiente animado, mas infelizmente a gente tem que noticiar aí esse caso que aconteceu no último sábado aqui em Florianópolis, na ressacada, aqui no estádio do Avaí. Antes mesmo da partida começar a rolar aqui no estádio, entre Avaí e Remo, um clube aí do Pará, Belém do Pará, aconteceu então esse caso. Nas imagens que a nossa equipe teve acesso, é possível ver ali, observar a mulher e ouvir a mulher, essa torcedora, insultando esses visitantes paraenses que estavam ali na parte de visitantes. Xingamentos como aí, abre aspas, vieram de jegue, olha a tua cor, pobre aqui não fica, fecho aspas. Eu vou pedir para que antes de a gente trazer toda a posição, tanto dos clubes como das autoridades também aqui de Santa Catarina, eu vou pedir para a gente colocar aí na íntegra esse vídeo que a gente teve acesso, onde é possível ouvir essa mulher aí fazendo esses xingamentos. Confere só. Gastou o salário pra vir, agora vai embora a pé. O prefeito não quer, por favor. Aqui em Floripa. Vai embora de jegue! Olha a tua cor, pobre aqui não fica. Querem comer? Quer comer? Tá com fome? Ali tem a comidinha de graça. Uma cena lamentável, Angélica? Uma coisa triste de a gente ver e também de a gente noticiar. Depois de toda essa repercussão negativa em todo o país, aí, tanto aqui no sul do Brasil como lá, no norte e no Pará, os clubes se manifestaram. Eu vou pedir para colocar na tela já o primeiro telão que mostra aqui a posição aí do Avaí Futebol Clube, que divulgou essa nota repudiando o comportamento e informando também que já iniciou o processo de identificação dessa responsável, da torcedora do clube, e afirmou também que está colaborando aí com as autoridades competentes e também vai adotar medidas internas dentro do estádio, dentro do clube, Segundo o comunicado, a mulher, assim que for identificada, vai ter o acesso negado a eventos, e a outras partidas do clube por tempo indeterminado. Agora, na próxima tela, você pode conferir aí a posição do Clube Remo, que também emitiu esse repúdio ao episódio e disse que é repugnante, é uma clara manifestação de racismo e intolerância e não pode ficar impune. O Clube do Remo não tolera qualquer forma de discriminação ou preconceito e exige a punição dos envolvidos. Além dos clubes, viu, Angélica, também a gente tem a posição tanto do Ministério Público como da Polícia Civil, que está responsável pela investigação desse caso aqui em Santa Catarina.
A prefeitura também emitiu uma nota dizendo que o episódio, repudiando o episódio, dizendo que não representa a cidade de Santa Catarina, a cidade de Florianópolis, melhor, e que também está aí colaborando na apuração, e toda a investigação desse caso para a identificação da mulher. A Polícia Civil confirmou que já abriu inquérito para apurar as possíveis responsabilidades no caso que chocou o país e também já trabalha na identificação dessa torcedora. O Ministério Público de Santa Catarina informou que a Promotoria de Justiça aqui da capital, aqui de Florianópolis, com base nas informações já divulgadas, nesse vídeo que a gente acabou de ver aí, também já instaurou um procedimento para apurar os possíveis crimes de racismo em decorrência desse ato de xenofobia e já emitiu também aí as notas à Polícia Militar para pedir boletim de ocorrência e também ao próprio Clube do Avaí para poder identificar e trabalhar na identificação dessa torcedora. A gente volta contigo no estúdio, Angélica, lamentando esse caso mais uma vez, e torcendo para que a gente não precise noticiar isso, e que não haja nem dentro dos estádios, nem fora do estádio, condutas, e ações, situações como essa que a gente acabou de mostrar aqui, Angélica. Valeu, Jean. Obrigada. Lamentável. A gente fica triste em ter que trazer isso, esses atos que ainda continuam acontecendo dentro dos estádios. Tem que ser um lugar de festa, de alegria, de família e tudo mais. Obrigada pelas informações, Jean. A gente vai ficar acompanhando tudo isso. E hoje é terça-feira, dia do nosso Camisa 10, o comentarista que sabe tudo o que acontece dentro das quatro linhas e, claro, nos bastidores do futebol catarinense, porque estamos na finaleira da Série B e também na finaleira da Copa Santa Catarina. Por isso ele já está aqui comigo, Sandro Ventura, mais uma vez. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Sandro, temos na finaleira aí. Como é que vai ficar essa Série B? Criciúma, Chapecoense correndo atrás de uma vaguinha para a Série A. Inclusive, acho que, será que já dá para a gente frisar e pisar e dizer um catarinense está na Série A ano que vem, Sandro? Boa tarde, Angélica. Boa tarde a todos. Sim, um catarinense já tem a vaga, Agora, dependendo de algumas combinações de resultados. É claro que o Criciúma está numa situação bem mais confortável. O Criciúma até com uma derrota, se Remo e Chapecoense não vencerem, o Criciúma fica, só perde a colocação dele ali na tabela. Mas uma reta final muito emocionante. Há muito tempo a gente não viu uma reta final com tantos clubes brigando pela classificação, pelo acesso. E os catarinenses podendo confirmar nessa última rodada. Veja a situação do Criciúma fora de casa contra o Cuiabá, é um jogo importante também, Criciúma vencendo, aí pode até lutar pela segunda colocação, dependendo do resultado do Atlético Paranaense. E a Chapecoense, claro, vai jogar tudo para vencer o seu jogo contra o Atlético Goianiense e fazer aí os pontos necessários para estar na briga também, torcendo aqui para um tropeço do Goiás, até uma vitória do Remo ali, com uma combinação. Mas, enfim, uma reta final muito emocionante, muitos jogos pela frente, algumas partidas, os nossos catarinenses oscilaram, mas ainda houve tempo para recuperação. Então, é importante que chegam na última brigando por uma vaga. Então, é isso, bem interessante. Pois é, Sandra? A gente até estava falando, a gente falou muito do Criciúma, que vinha bem, depois deu aquela derrapada ali na finaleira, a Chapecoense vem crescendo. Mas o mais importante, claro que a gente gostaria que esses dois estivessem, na Série A ano que vem, tanto Criciúma quanto Chapecoense, mas ter essa representatividade catarinense na elite do futebol é importante. E a gente só vai saber isso naquela emoção de última rodada, Sandro? Essa última rodada é aquela típica que os torcedores de todos esses concorrentes estarão ali com telefone, celular, tablet, tudo ligado porque depende de outros resultados, Então não depende somente, algumas equipes não dependem somente das suas forças, Claro que é interessante também que as combinações ajudem. Para a Chapecoense, infelizmente, vai precisar de alguma combinação. Então, já fica numa situação mais complicada. Criciúma depende dele. Criciúma depende só dele. Criciúma, como eu falei, até com uma derrota, dependendo de outros resultados, pode conseguir o acesso, perdendo uma posição ali, mas até com uma derrota pode acessar. E para a Chapecoense, infelizmente, o tropeço contra o América dentro de casa foi que trouxe a Chapecoense essa colocação de depender ainda de resultados. Mas, enfim, eu acho que vai forte também para vencer o Atlético Goianiense. É possível que essa combinação também seja favorável e, quem sabe, nós tenhamos dois representantes, que seria muito bom para o futebol brasileiro, catarinense, abrindo mais vagas na Copa do Brasil também. Então, importante. Seria incrível. E outra decisão que a gente tem no final de semana é da Copa Santa Catarina, a grande final, o jogo de volta. Que a gente pode dizer, pelo resultado do jogo de ida, que o Figueirense está ali também, Um passinho dessa conquista de ser campeão da Copa Santa Catarina e da vaga da Copa do Brasil. É por aí, Sam?
Olha, Angélica, eu te confesso que o Figueirense, na verdade, ele colocou praticamente os 2 pés na decisão, na conquista da Copa Santa Catarina. Porque a vitória por 4-1 fora de casa, ela dá essa condição ao Figueirense. Nós falávamos aqui do Joinville, antes da decisão, que o Joinville tem uma espinha dorsal muito forte, que é o Bruno, o Naldo, o Breno, o Kennedy e o Popó na frente. Porém, o Bruno falhou na decisão no primeiro gol. O Kennedy se lesionou e o Breno Santos, lesionado, também não foi para o jogo. É suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, tirou muito da força do Joinville, que dentro de casa, quando tomou o primeiro gol na falha do Bruno, foi obrigado a se expor. E aí o Figueirense aproveitou essa condição para construir um resultado inusitado, pouco provável, numa goleada dentro de uma decisão, que coloca o Figueirense numa situação muito favorável. Eu acho muito difícil de uma reversão, quase impossível, até porque o Orlando Scarpelli também vai estar lotado. E hoje a equipe do Figueirense é a melhor, mais arrumada. É uma equipe que o Vaguinho botou a cara dele e trouxe a vibração que levou o Figueirense à fuga da Série D do Campeonato Brasileiro no finalzinho da Série C desse ano. Então o Vaguinho conseguiu resgatar essa pegada, essa aplicação, esse comprometimento que oscilou durante a temporada no Figueirense, mas que nessa reta final da Copa apresentou de uma forma muito clara e o Figueirense segue muito forte para a conquista da vaga da Copa do Brasil. Vai ser importante o psicológico nesse momento também, para não deixar que esse resultado, né, elástico de 4-1, seja algo que atrapalhe depois dentro de campo. E é isso que a gente vai acompanhar. Inclusive, Sandro, sexta-feira, tua presença vai ser mais que importante, mais que especial para a gente, né, detalhar ainda mais essa partida. Vamos Sandro, sim, Angélica. Vamos lá? Vamos lá. Obrigada mais uma vez também pela tua participação. Obrigado. Te espero sexta-feira para a gente passar limpo Com como é que certeza. vai ser esse final de semana emocionante para o futebol catarinense. Beijão para todos. Valeu. Sandro Ventura com a gente para falar do esporte catarinense, ele que manda bem demais. E para a gente dar continuidade ao nosso SCC Esporte, agora a gente fala de vôlei, porque o time de Criciúma conquistou uma vaga na Superliga B pela primeira vez. E hoje de manhã teve uma coletiva de imprensa para falar dos preparativos das atletas. E claro que a nossa equipe esteve por lá. Manu, chega mais aqui com a gente para contar como é que foi essa coletiva e como é que está a preparação dessas meninas, quando é que tudo começa por aí, Manu, chega mais. Oi, Angélica, bem-vinda de volta, né? Sim, a gente esteve acompanhando essa coletiva que aconteceu hoje de manhã, porque é a primeira vez que a equipe de Criciúma, a equipe Mampituba Unesc, conquista uma vaga na Superliga B. Tem a galera que acompanha o futebol, tem Série A, Série B, então é isso que é a Superliga B de vôlei, né? Pela primeira vez, e as competições então vão acontecer aqui em Criciúma, todos os jogos vão ser na Unesc, no ginásio da Unesc, a entrada é de graça, ou seja, o pessoal que gosta de acompanhar vôlei é de graça. Então, hoje de manhã teve essa coletiva justamente para falar da preparação da equipe. São 18 atletas, tem atletas da base misturado com outras mais experientes que chegam para somar e levar o nome de Criciúma, então, Brasil afora. E aí, essa preparação já começou, vai ser dia 9, viu, Angélica? A estreia vai ser dia 9 de dezembro, então tem mais alguns dias aí de preparação física e também preparação psicológica, viu, dessas atletas, inclusive. Essa foi uma das falas do treinador Luciano Carvalho a respeito desse período de preparação e também o apoio psicológico e emocional para essas atletas para os próximos jogos. A gente vai acompanhar um trecho da fala dele agora. Vamos formar a nossa equipe, né? 8 atletas da base, 10 que estão vindo de fora, 10 atletas profissionais. Sim, a gente tem um trabalho com a Unesc também, né? com o curso de psicologia, né? E a gente está começando um trabalho agora, a gente tem 4 semanas até a nossa estreia, então as meninas estão chegando, como eu falei, mas as nossas já estão preparadas, vão ter umas competições agora no final do mês, e se Deus quiser dia 9 elas vão estar preparadas em todos os aspectos. Então agora o período é de preparação, só lembrando, viu, os jogos são de graça, mas é preciso fazer a retirada ali no site Simpla. Então até um dia antes de cada jogo é de graça, não paga nada pelo ingresso. Se for no dia, a pessoa decidir no dia, aí tem o valor de R$10, segundo foi passado pela organização. Mas o melhor é o pessoal se organizar, já vai ali no site, tira o seu ingresso para acompanhar o time de Criciúma, então, na Superliga B de vôlei feminino, que pela primeira vez na história o time de Criciúma está nessa Superliga B e a gente vai acompanhar, claro, quando começarem as competições. Volto contigo aí no estúdio.
Boa, Manu. Claro, a gente vai ficar acompanhando tudo isso. Boa sorte para as meninas nesta competição. E o SCC Sport de hoje vai ficando por aqui, mas eu tenho um convite especialíssimo para você. Eu cheguei, mas já estou indo. O SCC Sport vai colocar o pé na estrada e amanhã a gente vai estar no oeste do estado. Me espera, Chapecó, para a gente falar dos Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC, que está já reunindo milhares de pessoas lá em Chapecó. Então não perde a SCC Sport direto de Chapecó na quarta e na quinta-feira. Agora com ele, Henrique Zanotto e também a Maria Esther, seguem na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Espero vocês amanhã em Chapecó. Beijo!